bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre carboidratos. Nós vamos tratar das principais características desses compostos. Então, bora para a nossa aula? Bom, mas o que são carboidratos? Carboidratos são moléculas à base de carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, mas basicamente são aqueles componentes formados por glicose, frutose e maltose. Também conhecido como hidratos de carbono, glicídios ou simplesmente por açúcares. Eles são as biomoléculas mais abundantes na natureza, uma vez que elas fazem parte, gente, dos componentes das células vegetais, das células animais, tá? Constituídas principalmente, como eu já falei, por carbono, hidrogênio e oxigênio, cujos grupos funcionais, que são aqueles grupos funcionais dessas biomoléculas, é a hidroxila, que é o OH, o aldeído ou a cetona. Pode ser um ou outro, ok? A hidroxila sempre está presente, mas o aldeído ou a cetona podem variar. Bom, os carboidratos mais comuns que a gente geralmente no nosso dia a dia, a gente está o tempo todo consumindo ou sempre ouvindo, é a sacarose, que é o açúcar comum, é o açúcar que a gente usa para adoçar o suco da nossa casa, para preparar receitas de bolo, pães e etc. O amido, que está presente tanto no próprio amido de milho, quanto está presente nas farinhas de trigo, farinha de mandioca. Tudo isso é composto por amido. Além dele, nós podemos citar também a celulose, o glicogênio e também a própria frutose, que é o açúcar que está muito presente em frutas. Tá? Então, a frutose, o glicogênio, a celulose, o amido e o açúcar, todos eles são tipos diferentes de carboidratos. Quando a gente fala de carboidrato, os carboidratos eles são classificados principalmente pelas unidades. Como assim? Aqueles carboidratos que são formados por uma unidade, tá? Uma unidade principal, é chamado de monossacarídeo. Mono, prefixo que significa sacarídeo, açúcar. Aqueles que são formados por duas unidades, são chamados de quê? De sacarídeos açúcares. E aqueles carboidratos imensos, professor, mas só tem isso? Não. Tá? Nós temos também, tá? Além dos disacarídeos, tem os trissacarídeos, que hoje em dia eu não vou entrar em detalhes sobre os trissacarídeos, mas boa parte dos trissacarídeos tem sido utilizados para a produção de adoçantes mais novos, tá? Porque apesar deles estarem presentes, a gente não consegue degradar eles com tanta facilidade, eles acabam passando pelo trato digestivo, isso os trissacarídeos. E os mais importantes também são os polissacarídeos. Então, dentre os principais tipos, a gente destaca os mono, os di e os polissacarídeos. Mono, formado por uma única unidade, disacarídeos, formados por duas unidades, polissacarídeos, formados por uma cadeia imensa, um polímero muito grande de açúcar. Então, os monossacarídeos são considerados os carboidratos mais simples, e eles podem variar de acordo com o número de carbonos. Então, dentro dos monossacarídeos, a gente tem açúcares que podem ter açúcares com 3 carbonos, que são as trioses, açúcares com 4 carbonos, que são as tetroses, açúcar com 5 carbonos, que são as pentoses, penta vem de 5, açúcares com 6 carbonos, como por exemplo, o mais comum delas de todas é a frutose, a glicose, a galactose, todas elas são hexoses. E também temos até açúcares de 7 carbonos chamados de heptoses. As mais comuns, os açúcares mais comuns que a gente vai trabalhar na biologia são algumas trioses e principalmente, aqui olha, hexoses. Tem umas pentoses também que a gente trabalha. Esses 3, trioses, pentoses e hexoses dentro da biologia, tá, do ensino médio, só destacando isso para o ensino médio, a gente tem um trabalho em cima desses 3 tipos de monossacarídeos. Mostrando aqui
um monossacarídeo, tá? Representação da sua principal estrutura, que é a glicose. Aqui a gente mostra aqui, olha, aonde que está presente a glicose? Ela vai estar presente em frutas, mel, no sangue humano, na cana-de-açúcar. Como é que você representa? A glicose, ela é uma hexose, ou seja, formada por 6 carbonos. Esses 6 carbonos estão ligados a 12 hidrogênios e a 6 oxigênios. Aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Os hidrogênios, que se você contar aqui vai dar 12. E os oxigênios, contando aqui, eles vão dar 6 oxigênios. Você pode representar tanto assim, quanto na projeção chamada de projeção de Fischer, que cada encontro desse aqui, olha, representa um carbono. Então você só representa os carbonos da borda e o restante são os carbonos dos entroncamentos aqui, representam um carbono. Então essa aqui é a projeção, chamada de projeção de Fischer. A glicose, ela apresenta 3 formas diferentes de glicose, tá? Uma chamada de alfa-glicose, uma chamada de glicose acíclica e a outra chamada de beta-glicose. Ah, professor, pelo amor de Deus! Calma, não é nada, não é nem um bicho de 7 cabeças. Presta atenção. Quando a planta faz fotossíntese, toda planta faz fotossíntese, ela produz a glicose. Durante o processo de produção dessa glicose, a glicose é produzida numa forma de cadeia aberta, assim, olha aqui, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5, 6. Essa é a cadeia aberta da glicose. A planta, quando ela produz essa glicose, ela vai determinar o que ela vai fazer. Como assim, pelo amor de Deus? Presta atenção. Ela tem uma enzima que vai fazer a ciclagem da glicose. O que significa isso? Ela vai transformar uma cadeia aberta em uma cadeia cíclica, fechada. Olha aqui, olha. Isso aqui é uma cadeia fechada, outra cadeia fechada. Ela pode optar por transformar a glicose acíclica em 2 tipos, em glicose alfa ou transformar em glicose beta. Qual é a diferença de glicose alfa para glicose beta? A glicose alfa, tá vendo as hidroxilas aqui, ó, OH, OH. Eles estão voltados para baixo, os dois voltados para baixo. Enquanto que na glicose beta, um é voltada para baixo, a outra é voltada para cima. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar o pincel aqui rapidamente. Aqui, ó. A hidroxila, ela vai estar aqui para baixo e aqui, olha. As duas aqui na parte de baixo da estrutura. No caso da beta, você tem uma para baixo e a outra para cima. Então, a gente fala que essa aqui é uma alfa-glicose, porque elas estão as duas na posição chamada de posição cis. Enquanto que essas duas aqui, elas estão trocadas. Como elas estão trocadas, uma está transversamente proporcional à outra. Então, ela está na posição chamada de posição trans. É o inverso, tá? Que é um N, tá, gente? Posição trans, posição cis, alfa-glicose, posição trans, beta-glicose. Que tem de diferença nisso? Bom, quando você tem várias beta-glicoses ligadas, forma celulose. Quando você tem várias alfa-glicoses ligadas, forma amido ou glicogênio. A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho, tá? A frutose é um outro monômero também extremamente importante na natureza, extremamente importante, cuja a estrutura molecular, tá, gente? A fórmula molecular dela é idêntica à da glicose, C6H12O6. A diferença é que aqui a função, tá? Enquanto que a função da glicose, o grupo funcional da glicose é um aldeído, é dupla O ligado a um H, aqui, ó. Na frutose é uma cetona, que é a estrutura funcional da molécula de frutose. Do resto, elas têm a mesma fórmula molecular básica. Isso fica importante, pelo amor de Deus, tá? Tanto frutose quanto glicose escreve C6H12O6. Os disacarídeos. Enquanto que os monossacarídeos são formados por uma unidade, glicose, frutose, galactose,
Os disacarídeos são as junções de duas, uma molécula de glicose com uma de frutose, uma de glicose com outra de galactose, uma de glicose com outra de glicose, e assim vai-se embora. Os disacarídeos, como eu já falei, são carboidratos formados pela combinação de dois monossacarídeos através de uma ligação entre eles chamada de ligação glicosídica. Tá? É uma ligação em que você perde água para promover a ligação e liga um açúcar ao outro. Os disacarídeos mais conhecidos são a sacarose. A sacarose é o açúcar que você usa para adoçar seus sucos em casa. Essa é a sacarose. E a sacarose é um disacarídeo formado por glicose e frutose. A lactose. A lactose, gente, é o açúcar presente no leite. É a junção de glicose mais galactose. A maltose. A maltose ela é encontrada, por exemplo, na cevada. Ela é a junção de glicose mais glicose. Então, ó, sacarose, glicose mais frutose, lactose, glicose mais galactose e maltose, glicose mais glicose. Esses são os principais disacarídeos que a gente vai trabalhar. Aqui só mostrando, tá? Conhecido como cana-de-açúcar ou açúcar comum. Esse açúcar ele está presente em vários vegetais. Aqui no Brasil, a gente utiliza para a extração do nosso açúcar comum a cana-de-açúcar, mas outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, é muito mais comum eles plantarem beterraba para fazer a extração do açúcar que a gente usa para adoçar nossos alimentos. Tá? Então aqui, olha, ela é promovida pela própria planta que faz essa ligação, ligando alfa-glicose, olha, presta atenção que é uma alfa-glicose com uma frutose. Frutose não vai ter diferenciação. Quando ela ligar, sai da estrutura uma molécula de água, 2 hidrogênios e um oxigênio. Então fica na sacarose C12H22O11, tá? Porque se você fosse somar aqui, olha, daria, se você somar de hidrogênio, daria 24, mas perde 2 hidrogênios e perde um oxigênio. Daí, C12H22O11 é a molécula deste disacarídeo aqui, que é a sacarose. Mostrando novamente a ligação, a da alfa-glicose, ó, hidroxila voltada para baixo, voltada para baixo. Então, logo, isso aqui, na verdade, é uma alfa-glicose que liga a frutose e forma a estrutura da sacarose. Professor, eu vou ter que decorar essa estrutura? Não. O que vocês precisam lembrar é o que é alfa-glicose? Que as hidroxilas estão voltadas para a mesma posição, para baixo, ou para cima. Tem que estar na mesma posição. E o que é uma beta-glicose? Uma hidroxila está voltada para baixo, enquanto a outra está voltada para cima, posição trans. Isso é uma coisa que vocês vão ter que lembrar, ok? E por último, dos nossos açúcares importantes são os polissacarídeos. São aqueles formados em estruturas cadeias imensas. São grandes polímeros naturais formados por cadeias de monossacarídeos ligados entre si por ligações glicosídicas. É o mesmo tipo de ligação, perda de água entre os monossacarídeos e une um ao outro. Geralmente os polissacarídeos eles são insolúveis em água, ou seja, eles não se dissolvem em água facilmente. Os mais comuns são o amido, o glicogênio e a celulose. Presta atenção, apesar deles serem insolúveis em água, em sua grande maioria, eles têm a capacidade de interagir com a molécula de água. Tá? Eles conseguem absorver bem a molécula de água. A gente vai ver isso quando você olha, por exemplo, um pedaço de papel que é constituído basicamente de celulose, você molha ele e ele puxa aquela água toda. O primeiro que a gente vai falar, o primeiro polissacarídeo é o glicogênio, que ele constitui a reserva energética dos animais. Nós armazenamos, tá, gente? Reserva energética na forma de glicogênio, que fica armazenado aonde? No nosso fígado. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre a função do glicogênio. Mas o glicogênio ele é formado por ligações de alfa-glicose, uma alfa-glicose ligada a outra, 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 e assim por diante. Então são N alfa-glicoses ligadas,
Porém, no caso do glicogênio, essa estrutura elas têm ramificações, vão abrindo ramos de estruturas de glicose ligada na estrutura. Então, o glicogênio é um polímero de glicose ramificado. Outra reserva, mas agora não é de animal, é de vegetal, é o amido. O amido é uma das principais reservas energéticas dos vegetais. Ele é um polissacarídeo, apesar dele ser um polímero de glicose, ou seja, um carboidrato muito grande, quando você pega só o amido e coloca na boca, ele não é doce. Ai, professor, por que ele não é doce? As nossas papilas gustativas que estão na nossa língua, que estão aqui na nossa língua, elas, na verdade, conseguem detectar muito bem disacarídeos e até alguns trissacarídeos, tá? Os disacarídeos ela detecta muito bem, os monossacarídeos, cara, perfeita, dá uma loucura na língua. Eles detectam facilmente. Os disacarídeos também ela detecta bem, os trissacarídeos mais ou menos. Agora, quando você fala de poli, é uma cadeia de carboidrato tão grande que ele não consegue ser detectado pelas papilas gustativas. Apesar de ser formado por ligações de alfa-glicoses, ou seja, uma alfa-glicose ligada à outra, ó, aqui para baixo, aqui ligado embaixo, aqui para baixo, aqui para baixo, aqui ligado embaixo, para baixo, ligado com o próximo que é de baixo. Então são várias alfa-glicoses ligadas. Eles estão presentes principalmente em grãos, como grãos de trigo, arroz, feijão, milho, raízes como cenoura, mandioca e tubérculos como, por exemplo, a batata. Então a gente tem uma enorme quantidade de amido nessas estruturas, ou seja, uma enorme quantidade de carboidratos. A diferença entre tanto o amido quanto o glicogênio são ligações de alfa-glicose. Tá? Qual é a diferença do amido para o glicogênio? A diferença enquanto que o amido ele é ligações lineares de glicose, alfa-glicose, o glicogênio são ligações ramificadas, como nós mostramos no slide anterior. Quando a gente se alimenta, tá? Toda vez que a gente se alimenta, a gente vai, por exemplo, vamos supor aqui que nós vamos comer um hambúrguer, tá? Então lá saímos para comer um hambúrguer, todo mundo comendo, batendo papo, mastigando, conversando e come aquele hambúrguer cheio de milho verde, batata palha e etc. Alface, etc. Você mastiga, mas não mastiga tão bem. Quando a alimentação, depois que você passa pelo processo de alimentação, vai ter a digestão e tudo mais, os outros vegetais vão ser digeridos, mas o milho não foi. Por que isso? O milho ele tem uma capa extremamente resistente de celulose. Nós, animais, não degradamos celulose. Ah, professor, o boi come grama. O boi não digere celulose. Então ele vive do quê? Gente, presta atenção. O bovino, os bovinos, equinos, os herbívoros de modo geral, eles vão se alimentar da grama, vão comer aquela grama. Só que você não sabe é que esses bovinos, eles têm dentro do estômago deles, ou de outros herbívoros dentro do intestino, na região do seco, micro-organismos que vivem lá dentro, cuja função deles é degradar a celulose. Eles degradam a celulose, o restante que foi degradado, o excedente, o bovino, vai nutrir quando absorver no intestino, e aquilo que ele... se a bactéria ou o protozoário que está lá, ele vai se alimentando com um pouquinho da glicose, o resto o boi vai absorver. Tá? Então nenhum animal digere celulose. Quem digere celulose, professor? Bactérias, protozoários e fungos. São esses organismos que conseguem degradar a celulose. Tá? Então qualquer animal que se alimenta única e exclusivamente de vegetais, ele faz uma associação, qualquer herbívoro vai fazer a associação com esses organismos, ou com bactérias e protozoários, para fazer digestão para eles da celulose. Então, por que isso acontece? Porque a celulose é formada por beta-glicose. Então, celulose é formada por beta-glicose.
nós não temos enzimas que digerem beta-glicose. A enzima nossa é a amilase e ela digere amido. Tanto é que o nome dessa enzima, na verdade, ela é chamada de alfa-amilase, porque ela quebra ligações do tipo o quê? Alfa. Tá? As beta-amilases, as enzimas que vão degradar celulose, elas vão estar presentes em bactérias, protozoários e fungos, como eu falei. A celulose é considerado o polímero mais abundante na natureza, presente em todas as árvores, todos os vegetais. É extremamente importante do ponto de vista industrial, uma vez que elas produzem fibras importantíssimas, como as fibras do algodão, de uma blusa, do papel. Basicamente, quando você faz uma folha de papel, ela é composta de celulose, composta de 95% de celulose em massa. Tá? Apesar da celulose não ser solúvel em água, ela apresenta uma enorme capacidade de absorção de água. Tanto é que você pega um pano de algodão e ele absorve a água. Por quê? Porque ele interage. Como ele interage com a água, professor? Por conta dessas hidroxilas que ficam aqui, olha, acabam promovendo interação com as moléculas de água e isso faz com que um pano de algodão, feito de algodão, consiga absorver muito bem a celulose. Os nossos panos de chão, por exemplo, feitos à base de algodão, têm uma capacidade de absorção muito boa. Gente, com relação às características estruturais dos carboidratos e a sua composição básica, era isso que a gente tinha para falar. Em nossa próxima aula, nós vamos falar das funções, tá? Nós vamos falar das funções dos carboidratos. O card já vai ficar aqui, tá? E eu espero vocês no nosso próximo encontro. Deixem seu like, beleza? E até mais, um forte abraço. Fui!